Olhe para a traseira do seu telefone ou para o computador daquele cara rico na cafeteria. O que você vê? Uma fruta. Uma simples maçã com um pedaço faltando. É sem dúvida o símbolo de status mais poderoso do século XXI. Representa luxo, design, inovação e talvez um segredo sombrio. A gente se acostumou tanto com esse logo brilhante que parou de fazer a pergunta óbvia. Por que uma empresa de tecnologia que vende chips, telas e códigos usa uma fruta como nome? E mais importante, por que ela está mordida? Seria uma referência bíblica ao pecado original? A mordida do conhecimento proibido no Jardim de Éden? Ou será algo muito mais trágico? Existe uma lenda urbana persistente que diz que essa maçã é um tributo fúnebre, uma homenagem secreta ao pai da computação, um herói de guerra que salvou milhões de vidas, mas que foi perseguido pelo governo e acabou se matando ao morder uma maçã envenenada com cianeto. Será que Steve Jobs, o gênio do marketing, escondeu uma mensagem de protesto social na marca mais valiosa do mundo? Ou será que a verdade é tão simples que chega a ser decepcionante? Hoje nós vamos descascar essa história. Vamos voltar para a garagem cheia de poeira dos anos 70, passar por processos judiciais milionários contra os Beatles e descobrir o que Isaac Newton tem a ver com o iPhone no seu bolso. Prepare-se, porque a origem da Apple não é tão saudável quanto parece. Para entender o logo, precisamos entender o caos que era o Vale do Silício em 1976. Esqueça os escritórios de vidro futuristas e o minimalismo branco que você vê hoje nas Apple Stores. A Apple Computer Company nasceu numa garagem suburbana em Los Altos, Califórnia. O cheiro não era de unboxing de produto novo, era cheiro de solda queimada, pizza velha e carpete sujo. Steve Jobs e Steve Wozniak eram dois hippies barbudos que queriam vender placas de circuito para outros nerds. Nesse cenário, eles precisavam de uma identidade. E aqui vai o primeiro choque. O logo famoso da maçã mordida não foi o primeiro logo da empresa. O primeiro logotipo da Apple foi desenhado por Ronald Wayne, aquele terceiro sócio fundador que quase ninguém lembra, o cara que vendeu seus 10% da empresa por $800, o que hoje valeria bilhões. O desenho de Wayne não tinha nada de moderno. Parecia um rótulo de remédio do século XVIII ou uma gravura de livro antigo. Era um desenho super complexo feito com tinta nanquim, cheio de achuras, mostrando o físico Isaac Newton sentado embaixo de uma macieira, lendo um livro, prestes a ser atingida pela fruta da gravidade. Ao redor do desenho havia uma frase poética escrita numa faixa ondulada: Newton, uma mente viajando para sempre através dos estranhos mares do pensamento, sozinho. Era intelectual, sim. Era bonito? Talvez, se você gostasse de arte vitoriana. Mas era um desastre comercial. Imagina tentar colocar esse desenho cheio de risquinhos minúsculos na carcaça de plástico de um computador. Se você diminuísse o logo, ele virava uma mancha preta e ilegível. Steve Jobs, mesmo jovem e inexperiente, tinha aquele olho clínico para o design. Ele olhou para aquilo e disse: "Isso não vai funcionar. É muito cerebral, muito velho. Nós precisamos de algo que pop, algo que marque." A Apple estava prestes a lançar o Apple II, o primeiro computador que não era apenas para cientistas, mas para pessoas comuns terem em casa. Eles precisavam de uma marca que fosse amigável, não uma aula de física em preto e branco. Foi aí que Jobs decidiu demitir Isaac Newton da identidade visual da empresa. Foi em 1977 que a mágica aconteceu. Jobs procurou a agência de publicidade Regis McKenna. O diretor de arte designado para a conta da Apple foi um cara chamado Rob Yanoff. A instrução de Jobs para Yanoff foi tipicamente curta e enigmática. Ele disse apenas: "Não faça bonitinho." Ele não queria algo infantil, ele queria algo ousado. Yanoff não usou computadores para desenhar o logo da Apple, afinal, computadores gráficos mal existiam. Ele usou o método analógico. Ele foi ao supermercado, comprou um saco cheio de maçãs de todos os tipos, vermelhas, verdes, grandes, pequenas, levou para o escritório, começou a desenhar. Ele passou semanas cortando as maçãs, olhando para elas de ângulos diferentes, desenhando silhuetas. Ele queria simplificar a forma da fruta até chegar no ícone perfeito. Mas ele encontrou um problema visual grave. Quando ele desenhava a silhueta de uma maçã simples, redonda e com o cabinho e diminuía o desenho, ela deixava de parecer uma maçã. Ela parecia uma cereja ou um tomate. Como diferenciar uma maçã de uma cereja usando apenas uma cor chapada? Foi aí que veio o momento Eureka. Não foi uma inspiração divina, foi uma solução prática de design.
Yanoff percebeu que se tirasse um pedaço da fruta, uma mordida lateral, ele daria escala ao objeto. Pense comigo, você pode morder uma cereja, mas a marca da boca não fica nítida porque a fruta é pequena. Mas numa maçã, a mordida é icônica. A mordida dizia ao cérebro humano instantaneamente: isso é uma fruta do tamanho de uma mão. Isso é uma maçã. Yanoff apresentou duas versões para Jobs, uma maçã inteira e uma mordida. Jobs, sem hesitar, escolheu a mordida. Mas e as cores? O logo original que todos nós lembramos dos anos 80 era colorido, com faixas de arco-íris horizontais. Por quê? Simples. O Apple II era o primeiro computador pessoal capaz de gerar imagens coloridas na tela. Era o grande diferencial de venda. O logo precisava gritar: nós temos cores. Yanoff colocou a faixa verde no topo, onde ficaria a folha, e distribuiu as outras cores de meio aleatório para não parecer uma bandeira de país. Agora preste atenção, porque aqui nasce o mito. Durante anos, as pessoas olharam para esse logo e disseram: que genial! A mordida, em inglês byte, é um trocadilho com o termo de computação byte, B-Y-T-E. Seria a sacada perfeita: maçã, mordida, byte, tecnologia. Mas anos depois, em entrevistas, o próprio designer Rob Yanoff admitiu algo decepcionante e hilário. Ele nem sabia o que era um byte na época. Ele era um designer gráfico, não um programador. O trocadilho foi um acidente feliz, um acaso do destino que fez a marca parecer muito mais inteligente do que realmente foi planejada para ser. Agora, vamos entrar na parte mais sombria e fascinante. A toca do coelho que envolve a teoria de Alan Turing. Para quem não sabe, Alan Turing foi o gênio britânico que basicamente inventou a lógica dos computadores modernos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele quebrou o código da máquina Enigma dos nazistas, o que encurtou a guerra e salvou milhões de vidas. Mas Turing era gay, numa época em que ser homossexual era crime no Reino Unido. Em vez de ser tratado como herói, ele foi condenado e forçado a passar por castração química. Em 1954, deprimido e humilhado, Turing cometeu suicídio. Como ele fez isso? Ele injetou cianeto em uma maçã e deu uma mordida. Quando encontraram o corpo, a maçã mordida estava na mesa de cabeceira. A teoria é perfeita, não é? O logo arco-íris representaria a bandeira LGBTQIA+, embora a bandeira gay só tenha sido criada um ano depois do logo da Apple. Mais detalhes. E a maçã mordida seria a homenagem a Turing. Essa história circulou por décadas. Stephen Fry, o famoso ator e escritor britânico, uma vez perguntou pessoalmente a Steve Jobs se isso era verdade. A resposta de Jobs define perfeitamente a mística da Apple. Ele olhou para Fry e disse: "Não, não é verdade, mas Deus, eu gostaria que fosse." Jobs sabia que a lenda era melhor que o fato, então ele nunca fez questão de desmentir publicamente com muita força. E tem outra briga judicial que quase faliu a Apple por causa do nome. Vocês conhecem a banda The Beatles, certo? A gravadora dos Beatles se chama Apple Corps. Quando Jobs chamou a empresa de Apple Computer, os Beatles processaram. Eles fizeram um acordo em 1981. A Apple Computer podia usar o nome desde que nunca entrasse no ramo da música. Corta para o ano de 2001. A Apple lança o iPod e o iTunes, basicamente a maior loja de música do mundo. Os Beatles ficaram furiosos. Foi uma batalha judicial de décadas que custou centenas de milhões de dólares. É por isso que as músicas dos Beatles demoraram tanto para entrar no iTunes e no Spotify. Era uma guerra de maçãs. A maçã verde dos Beatles contra a maçã mordida de Jobs. O logo evoluiu junto com a empresa. Quando Steve Jobs voltou para a Apple em 1997, depois de ter sido expulso, a empresa estava à beira da falência. Ele precisava sinalizar uma nova era. A primeira coisa que ele fez, matou o arco-íris. O iMac G3 foi lançado e o logo passou a ser uma silhueta monocromática translúcida, Bondi Blue. Depois virou preto, depois aquele efeito de vidro aqua nos anos 2000, e hoje é o cinza flat, chapado e minimalista. Essa mudança não foi só estética. Tirar as cores significava: nós crescemos. Não somos mais o computador colorido para crianças na escola. Nós somos objetos de luxo. Nós somos titânio, vidro e alumínio. E aqui vai o segredo final de design que deixa qualquer artista maluco.
Você já ouviu falar da proporção áurea ou sequência de Fibonacci? Aquele número mágico da matemática que está nas conchas do sapo, nas galáxias e nas pinturas de Da Vinci? Muitos designers juram de pé e junto que o logo da Apple é perfeitamente construído usando círculos da proporção áurea. Se você pegar o diagrama do logo, dizem que a curva da mordida, a curva da folha e a curva do corpo da maçã seguem matematicamente a sequência de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8. Isso faria do logo uma obra-prima da geometria sagrada, provando que a Apple é perfeição matemática. Mas o criador, Rob Janoff, diz que isso também é besteira. Ele diz que desenhou à mão livre. Se encaixa na proporção áurea é porque o olho humano naturalmente gosta dessas formas, ou porque designers modernos forçaram a geometria em cima do desenho original dele para parecer mais genial. Mais uma vez, a Apple se beneficia do mito. A gente quer acreditar que é mágico, quando na verdade é apenas um bom design. No fim das contas, a maçã mordida é o exemplo perfeito de como um símbolo ganha vida própria. Ela começou como uma solução prática para não parecer uma cereja, ganhou um trocadilho acidental com Byte, vestida com lendas de guerra e suicídio e polida com matemática sagrada. Talvez o verdadeiro gênio de Steve Jobs e da Apple não seja criar o logo perfeito, mas deixar que nós, o público, criemos essas histórias fantásticas ao redor dele. A marca não é o que a empresa diz que é o que a gente sente quando vê aquela luzinha branca brilhando no escuro. E você, acreditava na teoria de Alan Turing ou achava que era sobre Adão e Eva? E qual logo você acha que esconde o segredo mais bizarro? O G do Google? A seta da Amazon? Escreve aqui nos comentários "Eu sabia" se você conhecia a história da cereja ou "fuzilado" se você acreditava na história da guerra. Não esquece de deixar aquele like que ajuda o algoritmo a entender que você tem bom gosto e se inscreve no canal para mais uma curiosidade simplificada. Eu fico por aqui e cuidado com as maçãs que você aceita por aí. Tchau!